Olá! Em tempos de escassez de investimentos, voltar as atenções para o aumento da produtividade é um bom caminho para fazer a economia girar. Melhorar a forma como os bens são produzidos, colocar a produção próxima às fontes de matéria-prima, são mecanismos usados nas economias desenvolvidas, mas negligenciados no Brasil, principalmente nas áreas mais pobres do país. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado criou uma subcomissão para avaliar a gestão das cadeias produtivas e melhorar o desenvolvimento regional. Para nos contar como está esse processo, recebemos neste Agenda Econômica o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, presidente da subcomissão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É uma satisfação estar aqui com você, Antônia, para a gente poder debater um tema tão importante como gerar riqueza regional e para o país, né? Para a gente começar um pouquinho, quando a gente fala de cadeia produtiva, é sempre uma coisa mais restrita a quem está, o conhecimento, a quem está na área de produção diretamente, né? Qual a importância desse gerenciamento, dessa gestão, talvez até na mudança dessa gestão das cadeias produtivas? Primeiro porque a base da produção de riqueza são as cadeias produtivas. Conhecê-las, identificar os seus gargalos, ou seja, que setor das cadeias não estão no máximo da sua performance, identificar a necessidade de industrialização para garantir que a produção daquele local vai ter maior valor agregado e, com isso, gerar mais riqueza, mais emprego, mais distribuição dessa riqueza regionalmente, é fundamental para a gente mudar a vida das pessoas. A gente falou, eu falei na abertura, e é uma coisa que na conversa anterior a gente falou também, dessa questão de levar a produção para próximo de quem está produzindo a matéria-prima, gerar produção de bens. Isso é uma coisa muito vista, por exemplo, na Europa. Eles fazem questão de dizer esse produto que você está consumindo foi produzido a 1, a 2, a 3 quilômetros daqui desse comércio. E a gente fez um desenho para facilitar, para a gente entender o que é uma cadeia produtiva. Nós pegamos aqui a questão do leite, da cadeia produtiva de insumos agrícola, porque é uma coisa que todo mundo conhece, né? Sim. Todo mundo come queijo, toma leite, come manteiga e outras coisas. Aí eu peguei isso aqui. Para a gente falar, né, dos insumos agrícolas, que tem insumo e tem questão de mão de obra, a propriedade em si, como ela funciona, essa logística de transporte do que é produzido aqui, industrialização, mercado e consumidores. Vamos falar um pouquinho, só quer falar um pouquinho de cada área dessas e nos dizer onde é que a gente tem hoje os maiores gargalos, principalmente, que a gente vai focar aqui um pouquinho no Nordeste, principalmente no Nordeste? Olha, no Brasil, de uma maneira geral, nós temos problema na questão da regularização fundiária. Portanto, se eu não tenho a posse da propriedade, eu não consigo ter acesso ao crédito. Se eu não consigo ter acesso ao crédito, eu não consigo fazer investimento na minha propriedade, eu não consigo melhorar a capacidade produtiva da propriedade rural, né? Você tem uma rede ou estradas vicinais com péssima conservação ou de má qualidade, o que dificulta o transporte da produção da matéria-prima, ou seja, do produto primário. As indústrias têm pouca tecnologia agregada, né? Ou seja, os produtores que poderiam eles mesmos ter alguma capacidade de transformação, como não têm titularidade da posse da terra ou não têm acesso ao crédito e agora tem uma diminuição drástica, por exemplo, do Pronaf, né? Você diminui a capacidade de agregar valor a essa produção primária. Quando você agrega valor, você emprega mais pessoas. Quando você agrega valor, você traz mais riqueza, mais recursos que você traz para aquela família, para aquela localidade. E a dificuldade, portanto, de colocar no mercado o que as pessoas consomem. As pessoas hoje não consomem, praticamente não consomem nada que não seja bem embalado, que não tenha que não tenha passado pela vigilância, que tenha um selo de qualidade, de garantia do que está sendo consumido, tem uma certificação sanitária adequada. Então, se você não tiver um órgão que olhe para o conjunto
para uma cadeia produtiva, identificando quais são os gargalos, porque você vai encontrar gargalos em todas as áreas, né? Aqui a questão de trabalhar, registro de trabalhador, a gente ainda tem essa questão. Você vai encontrar gargalo em todos os setores de uma cadeia produtiva, como a produção de laticínios. E a gente está pegando uma das mais simples, das mais simples. Aqui a gente vê essa questão da logística, o senhor falou de estradas, essa logística, por exemplo, de transportar o leite da propriedade rural, até uma indústria de laticínios, que às vezes é muito concentrada. A gente tinha pequenas indústrias, mas hoje a gente tem, na verdade, concentração em grandes indústrias. Essa propriedade rural aqui, ela poderia ser uma produtora, propriedade e uma produtora de laticínios, por exemplo? Poderia, desde que o proprietário tenha a posse da terra, porque ele precisa ter a base para poder conseguir o financiamento, né? A propriedade é fundamental, e que ele tenha o aporte de tecnologia e financiamento para isso, e uma consultoria, uma organização, porque tem aqui na cadeia produtiva, é preciso que tenha uma inteligência que vá aportando conhecimento sobre o mercado, conhecimento de uma maneira geral, para que esse pequeno produtor possa colocar a sua produção no mercado. Com o Conceia, né, que a gente acabou conseguindo garantir que o governo não extinguisse, e a comercialização desses produtos para a merenda escolar, a gente deu uma alavancada na economia das pequenas propriedades ou da agricultura familiar, porque essas pequenas propriedades rurais com alguma capacidade de agregação de valor aos seus produtos conseguiam ter um mercado cativo, que é o mercado da merenda escolar, que movimentava bastante recursos nas cidades menores do nosso país. Nesse trabalho que essa subcomissão que o senhor preside está fazendo, qual é o objetivo, além de identificar esses gargalos? O objetivo é a gente chamar a atenção dos governos estaduais. A União tem um protagonismo consolidado na macroeconomia e ainda é a União que adota determinadas medidas e políticas para estimular a organização produtiva. Esse papel deve ser cumprido pelos estados, que estão mais próximos dos produtores. Então, cabe aos estados mapear o potencial econômico de cada região, identificar que cadeias produtivas têm potencial de desenvolvimento, e olhando aqui para esse gráfico, né, identificando todos os setores da cadeia produtiva, identificando todos os problemas e as necessidades que cada setor tem de investimento financeiro, de aporte tecnológico, de industrialização, de conhecimento na área de comércio e distribuição, de logística. Ou seja, cabe aos governos dos estados cumprir um papel mais determinante na organização produtiva para melhorar a nossa produtividade e melhorar a renda da nossa população. Qual seria o custo para um governo estadual? Vamos pegar o seu estado, Sergipe, que é um estado pequeno. Qual seria o custo para o governador, para o governo do seu estado? Fazer esse mapeamento e dizer, olha, em tal cidade o que vale a pena produzir aqui é laticínio, em tal cidade o que vale a pena produzir alguma outra coisa. Tem lugar que vale a pena aqui implantar uma grande central de energia eólica, por exemplo. Você pegou um exemplo muito bom, o meu estado. Veja, o meu estado ele tem um parque tecnológico, chama Sergipe Parque Tecnológico, que em tese é um centro de estudos para identificar potenciais, para identificar capacidades em todo o território. Tem uma empresa de desenvolvimento econômico, que é a Codize, tem um banco estadual e tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Portanto, os recursos existem. Recursos humanos? Recursos humanos, infraestrutura, patrimônio, uma infraestrutura de pesquisa. Então, o que falta é a concertação, ou seja, como todos esses recursos vão estar focados na geração de riqueza. E essa subcomissão, né, aí dessa gestão da cadeia produtiva, vocês pretendem apresentar algum estudo que diga assim, olha, o padrão que deve ser seguido para um governo estadual é esse aqui? Você quer melhorar a sua produção? O que a gente quer é apresentar algumas diretrizes que os governos estaduais devam perseguir ou adotar
para garantir acesso a um crédito específico colocado no orçamento da União para o desenvolvimento de cadeias produtivas nos estados. Porque veja uma coisa... Cadeias produtivas que têm matéria-prima lá? Que tem matéria-prima ou que tem já uma pequena indústria que precisa ser desenvolvida, né? Às vezes não precisa ter a matéria-prima, mas já tem uma base industrial que pode ser importadora de matéria-prima e agregar valor ali, porque já tem know-how, já tem algum conhecimento. Por exemplo, tem uma cidade no meu estado que chama Itabaiana, que faz ampliação, que faz o segundo eixo, o terceiro eixo de caminhão, produz carroceria, mas não produz a carreta inteira. Ou seja, a gente tem que ir a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul, você compra um caminhão e tem que ir a Santa Catarina e Rio Grande do Sul buscar uma carreta, ou seja, o reboque. Por que isso não é produzido na região Nordeste em larga escala para abastecer a região Norte e Nordeste, que é muito mais próximo, né? Então, lá tem várias pequenas indústrias metalmecânicas que poderiam se agregar, poderiam, com estímulo do governo do estado, se transformar em montadoras, por exemplo, de reboques, de carretas, para atender o mercado regional. Eu estou dando um exemplo. A área de petróleo e gás no meu estado poderia ter a identificação do que é que precisa, do ponto de vista industrial, para agregar valor ali. E perseguir isso, buscar crédito, buscar tecnologia, buscar interessados, porque, veja, nós não vamos tirar o país da crise se a gente não gerar riqueza. E não há possibilidade de gerar riqueza se você não agregar valor ao que você tem de produção local e regional. Por falar em riqueza, a gente pegou aqui alguns 4 anos básicos de crescimento de PIB, de crescimento não, vamos colocar assim, de variação de PIB, porque tem crescimento e queda, né? Comparando o Brasil com o Nordeste, o mais escuro é o PIB do Brasil, o rosa claro é o PIB do Nordeste. 2010, o PIB do Brasil cresceu 7,5%, do Nordeste 6,5%. 2012, o PIB do Brasil cresceu 1,9%, o do Nordeste 3%. Eu peguei aqui anos pares simplesmente para ficar mais fácil a leitura. Sim. 2014, Brasil cresceu 0,5%, o Nordeste 2,8%. Em 2016, quando o Brasil caiu, né, 3,3%, o Nordeste caiu mais, 4,4%. E o crescimento um pouquinho em 2018. Como é que é essa irregularidade aí? O Nordeste cresce menos do que o crescimento total do Brasil, ou seja, ele está abaixo da média, e quando cai mais. O que acontece isso aqui? Eu acredito que isso tem a ver com os cortes que o governo faz em momentos de crise, né? Como é uma região que depende muito da presença do Estado, toda vez que você tem uma crise fiscal ou que você tem corte de despesas de governo, você acaba impactando, porque você reduz o investimento público, você reduz o consumo público e o PIB, o crescimento da economia, depende do consumo público, do investimento público, do consumo das famílias, do investimento privado. E na região Nordeste, e de uma maneira geral, o investimento privado acompanha o investimento público. Se você corta o investimento público, corta o gasto público, você vai acabar diminuindo o investimento privado, o consumo das famílias, e aí o conjunto das riquezas cai paralelamente. Em que essa estruturação dessas cadeias produtivas locais, digamos assim, pode fazer mudar um pouco essa estrutura? Porque, assim, a perspectiva de corte que a gente tem é de continuar aumentando os cortes. Porque, veja, se você tem crédito, independente do gasto público, você tem crédito para investir no setor privado, se você melhora a performance das empresas e dos setores privados da nossa economia, se você aporta conhecimento, se você faz regularização fundiária com possibilidade de tomada de crédito por vários proprietários, se você organiza este setor, você gera uma autonomia maior da economia em relação ao investimento público e a possibilidade de você ter
um comportamento parecido com o resto do país é mais provável. Você está falando em gargalo, você está falando nessa questão da propriedade rural, né, que é uma questão realmente complicada. Mas vamos falar um pouquinho de gente. Sim. A gente tem um problema de gente na cadeia produtiva, né, do lugar de gente na cadeia produtiva. A gente tem um problema grave ainda no Nordeste, que é a questão da escolaridade. Alguns estados realmente estão alcançando um nível de desenvolvimento grande, mas a região como um todo tem IDHs muito baixos, né, índice de desenvolvimento humano muito baixos e educação. E, portanto, não teria, até em muitas situações, uma mão de obra qualificada para um nível de desenvolvimento industrial maior. Como é que se resolve? Como é que se trabalha? Né? Resolver não resolve, mas se trabalha essa questão. Nós fomos muito privilegiados nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma com a criação de vários campi universitários e a ampliação do número de institutos federais superior na região Nordeste e na região Norte, que são as duas regiões que têm um crescimento econômico e que têm um índice de desenvolvimento humano menor. Então, a gente melhorou bastante a capacidade de formar mão de obra qualificada com o Pronatec e com o FIES, o ProUni e a criação desses centros universitários e centros de formação técnica, tanto federais quanto estaduais. Então, hoje, o que falta, eu diria que hoje a gente precisa mesmo é de uma atenção maior dos governos estaduais e de crédito, e dinheiro para aportar na economia local. E a gente precisa acreditar, sair da ilusão de que a solução da nossa região é importar empresas maduras. O que é importar empresa madura? É pegar uma empresa que está consolidada no mercado e achar que a instalação de uma fábrica dessa empresa naquela cidade ou naquela região vai mudar a cara da região. O que vai mudar a cara da região criar coisa lá. É que aquelas iniciativas locais se robusteçam, incorporando tecnologia, conhecimento, capacidade produtiva, articulação de toda a cadeia, diminuindo os gargalos, empoderando os diversos setores da cadeia e abastecendo o nosso mercado e nos transformando, mudando a condição de importador de produtos manufaturados e importador de matéria-prima para suprir a nossa demanda, para a gente transformar, agregar valor e deixar riqueza na região. Reindustrializar a região, então? É industrializar, é trazer conhecimento, é agregar valor ao que a gente faz. Tudo que a gente transforma, que tem manufatura, que tem conhecimento, que tem força de trabalho e que tem dinheiro e que a gente muda uma coisa e transforma em outra coisa, tem valor agregado. Eu peguei também, mais uma vez, para exemplificar a nossa conversa, o IDH, né? São os dados oficiais, e eu peguei esses três porque são o melhor da região, que é o Ceará, a Bahia, que está na mediana, e Alagoas, que é o que tem mais baixo índice de desenvolvimento humano na região e também no Brasil. Como é que a gente faz com que isso aqui melhore? Se a gente tem uma outra questão na região, que é a questão da informalidade da mão de obra. Por que o Nordeste tem mais de 50% da sua mão de obra dos que estão trabalhando? Eu não estou falando de desempregados, eu estou falando de gente que está trabalhando, mas que não é formal, que vive de bico na prática. Tem vários fatores. Um deles é, primeiro, que nós temos, em alguns estados, você tem pequenas propriedades, são trabalhadores rurais que produzem, têm a sua produção focada na sua própria propriedade rural. Nós temos uma condição climática que só tem produção durante um período do ano, né? 4 meses, 5 meses, na melhor das hipóteses. Pensando aí em agricultura, na agricultura, onde representa uma parte significativa da população economicamente ativa, e na região Nordeste
Meu estado, por exemplo, tem a maior população rural do Brasil e é o menor estado da federação. Mas a nossa média de população na zona rural ainda e vivendo exclusivamente da atividade agrícola ultrapassa os 23%, 24% da população. Então, isso ainda é um fator que gera exclusão e subdesenvolvimento. Não porque a atividade agrícola ela é excludente. Não, porque ela não agrega valor. Ela não agrega valor. É produção primária sem agregação de valor. Por exemplo, a mandioca. Ela poderia extrair dali subprodutos de alto valor agregado e a gente, no máximo, consegue fazer farinha, né? Que é um produto que é a própria mandioca básico, é a própria mandioca torrada, ralada e torrada, né? E alguns subprodutos de menor valor agregado. Então, essa é uma questão que nos deixa muito atrás das demais regiões do país. E nós não temos, com exceção da Bahia, com exceção do Piauí e do Maranhão, que hoje tem uma agricultura em grande escala, produção de soja, uma região do estado de Sergipe, uma região do estado de Pernambuco e várias outras regiões aqui do Nordeste, a produção de milho, que melhorou. E cana-de-açúcar, né? Mas a cana-de-açúcar ela é muito excludente. Sim, sim. Mas toda a grande produção, a de soja também na Bahia e no Maranhão também é muito excludente. Né? Toda a monocultura em larga escala é muito excludente. Senador, o senhor falou em algum momento da questão de trazer empresas prontas do Sul e Sudeste para o Nordeste, que foi o que a gente viu muito na guerra fiscal, os estados do Nordeste oferecendo descontos de ICMS, abatimento de ICMS, por exemplo, desonerações, para que essas empresas se instalassem lá. E aí eu quero entrar nessa questão da guerra fiscal, porque ela também entra diretamente nessa questão aí da gestão das cadeias produtivas. E, mais uma vez, eu me socorri aqui dos números do Tesouro Nacional, portanto, são os números oficiais, para a gente falar sobre essa questão das desonerações fiscais, e também peguei de 2010 para cá, alguns anos significativos. Nós tínhamos 165 bilhões de desonerações no ano de 2010, 237 em 2012, esse número de 2010 já tinha dobrado praticamente em 2014, são valores muito grandes e agora em 2019 ela caiu um pouquinho. Onde é que essa questão da desoneração fiscal ela realmente funcionou para gerar riqueza e melhorar o IDH no Nordeste e onde ela atrapalha? Olha, eu diria que a desoneração fiscal ela tem que ser temporária e avaliada com uma certa regularidade. O que nós fizemos foi uma renúncia fiscal permanente e isso não ajuda a nenhum estado e ao país de uma maneira geral. É preciso que a gente zere esse placar de renúncia fiscal para a gente poder organizar o país do ponto de vista fiscal e ter capacidade de investimento. Porque... É viável isso, em dois pontos de vista, tanto do ponto de vista econômico para as empresas que receberam, quanto do ponto de vista político para quem está governando? Veja, se você fizer uma reforma tributária e uma reforma previdenciária em que você zere o placar, é viável, né? Se eu faço uma reforma tributária e defino que os impostos serão unificados numa tarifa única, maior sobre os produtos de maior valor agregado, né? Eu consigo zerar o jogo. Bom, você teve até agora, a partir de agora a regra é uma regra nova. Aqueles que tiveram desonerações na folha de pagamento, bom, para a gente financiar a Previdência, a gente precisa ter uma participação igual ou diferente para os setores, mas é uma participação para todos, ou seja, então a gente tem condição de rever isso em bloco. Não vejo viabilidade política você fazer isso rediscutindo setor por setor, porque ninguém vai abrir mão daquilo que conquistou e conquistou por lei, o que foi, eu acredito, um equívoco. Quero agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica. A gente encerrou o nosso tempo. Quando essa subcomissão tiver concluído o seu trabalho, está na proposta de apresentar alguns projetos de lei, algumas coisas que realmente modifiquem essa situação. Eu já deixo aqui o convite para o senhor voltar para nos apresentar o resultado dessa comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Antônia. Vai ser um prazer estar aqui de volta e agora trazendo algumas propostas e alguns caminhos
para a gente gerar riqueza nas regiões e no nosso país. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários pelo telefone 0800 612211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até o próximo programa.